Hoje a gente vai mergulhar em algumas daquelas coisas bem estranhas e, vamos combinar, fascinantes que acontecem com o nosso corpo. Sabe, aqueles bugs que todo mundo já sentiu alguma vez? Começa com aquela sensação, aquela bem familiar e, vamos ser sinceros, bem frustrante. A cabeça parece que fica meio leve, o estômago começa a revirar. É uma coisa que quase todo mundo já passou, né? Mas por que será que isso acontece? Então, a resposta pode surpreender. Não é exatamente uma doença. Pensa assim, é mais como uma falha, sabe? Um bug na programação desse sistema operacional super complexo que é o corpo da gente. E é exatamente nessas falhas que a gente vai mergulhar hoje. Ok, vamos começar. A nossa primeira categoria de bugs é daquelas que rolam quando o cérebro fica assim totalmente confuso. Ele começa a receber informações que não batem umas com as outras, vindo de sentidos diferentes, e aí vira uma verdadeira guerra lá dentro. Voltando para o enjoo no carro, o que acontece é um impasse total. De um lado, você tem o ouvido interno, que é o nosso centro de equilíbrio. Ele está sentindo cada curva, cada freada e está gritando para o cérebro: "Epa, a gente está se mexendo!" Mas, do outro lado, os olhos, que estão lá paradinhos, fixos na tela do celular, mandam uma mensagem completamente diferente. Não, que isso, tá tudo parado por aqui. E aí o cérebro fica como? Ele simplesmente não consegue juntar essas duas informações. É um conflito sensorial gigante. E na dúvida, ele entra em modo de pânico e recorre a uma programação super antiga, lá da nossa evolução, e pensa: peraí, a única coisa que poderia causar uma confusão dessas, uma alucinação assim, só pode ser veneno. E o que o corpo faz quando acha que tem veneno? Tenta colocar para fora, óbvio. Então o cérebro ativa o arsenal completo de defesa. Vem a tontura para desorientar, começam os suores frios e, claro, a náusea, que é o corpo se preparando para se livrar dessa suposta ameaça. Uma ameaça que, no fim das contas, nem existe. Beleza, vamos mudar um pouco de assunto, mas continuando nessa área de sinais confusos, quem aí nunca sentiu aquela dor de cabeça aguda que vem do nada, bem na testa, depois de mandar ver num sorvete gelado? Pois é, isso tem um nome científico que é quase um trava-língua: esfenopalatinoganglioneuralgia. Mas, tirando o nome complicado, é basicamente um erro de GPS do cérebro. É como se ele detectasse um problema, mas apontasse para o lugar errado no mapa da dor. Olha só como a reação em cadeia é interessante. O gelado bate lá no céu da boca e faz os vasos sanguíneos mudarem de tamanho muito rápido. Isso dispara um sinal de alerta para o cérebro. O problema é que os nervos dessa região usam a mesma afiação dos nervos da testa. Aí o cérebro fica confuso e acaba registrando a dor no lugar errado. Agora, vamos para a nossa segunda categoria de bugs. Pensa neles como se fossem pequenos curtos-circuitos no sistema nervoso, sabe? Na fiação elétrica do nosso corpo. Essa é clássica, todo mundo conhece. A pessoa está lá, sentada de um jeito por muito tempo, talvez com a perna cruzada, e quando vai levantar, parece que o pé ou a perna não respondem. E logo em seguida, vem aquela sensação de milhares de agulhinhas e formigamento. Então, essa sensação esquisita, que tem o nome de parestesia, acontece porque um nervo foi pressionado por tempo demais e o fluxo de informação foi cortado. Aquelas agulhadas todas são os nervos acordando de novo. Eles começam a mandar um monte de sinais bagunçados e caóticos para o cérebro, como se o sistema estivesse reiniciando. E os soluços, hein? Os soluços. Eles parecem ter um timing perfeito para aparecer nos piores momentos possíveis, né? Tipo no meio daquele silêncio total numa reunião ou durante uma prova. É impressionante. O que é o soluço, afinal? Bom, basicamente, é uma falha de comunicação lá no tronco cerebral, que é uma parte bem antiga do nosso cérebro. De repente, ele manda um comando errado, o que causa um espasmo no diafragma. E aquele som característico, o hic, acontece porque as cordas vocais se fecham de repente, bloqueando o ar. E tem mais um curto-circuito super comum, aquele tremorzinho na pálpebra. É super irritante, parece que não vai parar nunca. E a gente fica com a sensação de que todo mundo tá vendo, mesmo que não estejam. Esse tremor, que o nome técnico é mioquimia, é basicamente um sinal de protesto do corpo. É o sistema nervoso falando: "Ei, eu tô no meu limite". Geralmente a culpa é de uma combinação de estresse, falta de sono ou muito café. Os nervos simplesmente entram em curto e começam a disparar sozinhos, sem controle nenhum. Bom, para fechar, vamos falar de uns bugs que, na verdade, não são bem bugs. São mais como resquícios de um código de programação muito antigo. Uma herança dos nossos ancestrais. Pensa na sensação do arrepio. É algo fascinante, né? Pode acontecer por causa de um vento frio, mas também quando a gente ouve uma música que mexe com a gente ou vê algo que nos deixa maravilhados. Isso é um reflexo super primitivo.
O que acontece é que músculos minúsculos, lá na base de cada pelo do corpo, se contraem, e aí os pelos ficam em pé. Para os nossos ancestrais, que eram bem mais peludos, isso servia para duas coisas: criar uma camada de ar para manter o corpo aquecido ou para parecerem maiores e mais assustadores para um predador. A gente hoje não tem pelo suficiente para nada disso, mas o reflexo, esse continua aí. E um princípio bem parecido vale para o tremor. Sabe quando a gente treme de frio? É um jeito do corpo gerar calor, com os músculos se contraindo bem rápido. O curioso é que essa mesmíssima reação pode ser disparada por uma ameaça que não é física, é psicológica, como o nervosismo de ter que falar em público. É que, para o nosso sistema nervoso, a ameaça é ameaça. Ele não faz muita distinção entre o estresse de passar frio e o estresse de fazer uma apresentação importante. A resposta é basicamente a mesma: alerta. Vamos ativar os mecanismos de sobrevivência. E aí a gente treme, bate os dentes. Então, depois de ver tudo isso, do enjoo no carro até os arrepios, uma coisa fica bem clara. Essas esquisitices não são um sinal de que o nosso corpo está quebrado ou com defeito. Muito pelo contrário. Na verdade, elas são a prova viva de que a gente vive dentro de um sistema biológico que é incrivelmente complexo. São tipo os ruídos, as pequenas falhas que aparecem depois de milhões e milhões de anos de evolução, de adaptação, de um sistema que nunca para de funcionar. Então, da próxima vez que um pé fica dormente ou um soluço aparecer do nada, vale a pena lembrar: essas pequenas imperfeições são só um lembrete dessa máquina fantástica, complicada e, às vezes, bem confusa que é o nosso corpo. Fica a pergunta, né? O que mais esses bugs podem nos dizer sobre esse nosso projeto que é tão perfeitamente imperfeito?